Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma vivência do Grupo de Apoio Mútuo do NAT Distrital Cuidar do Outro é Cuidar de Mim. E hoje a gente vai ter aí Joana Mendonça Pugliese, ou é Pugliese Mendonça? Pugliese Mendonça, que é profissional de educação física, facilitadora de yoga e várias outras coisas, né? Professora de Pilates também. Ela é profissional do CAPS, Eduardo Sabac, aqui do nosso distrito, Cabula Beiru, e faz um trabalho incrível, né, com seus usuários lá no CAPS, com os usuários do serviço e também na comunidade, com oficinas no CSU, que infelizmente agora estão suspensas, né, por conta da pandemia. Mas Joana já tem uma trajetória aí, né, com essas práticas e a gente está sempre se beneficiando. É a segunda vez que Joana participa, né, do Cuidar do Outro é Cuidar de Mim, com a prática de yoga, sendo que dessa vez é online, né? Então eu vou passar a palavra para ela se apresentar e ela começar a nossa prática, viu? Joana, gratidão por ter aceitado, viu? Vamos lá. Olá, gente, bom dia. Mayara falou, tem umas práticas que eu faço no CAPS na comunidade, né? Então a gente vai procurando espaços na comunidade que a gente possa fazer as práticas do CAPS fora do CAPS, né? Fora dos muros. Então, antes da pandemia, porque em pandemia tudo está suspenso, né? Mas antes da pandemia a gente já tinha firmado parceria com 3 locais para fazer práticas fora da unidade. Então, era uma casa que pertence a uma associação de moradores de Pernambués, que é a Associação 10 de Julho, o Centro Social Urbano de Pernambués e um centro espírita que funciona na mesma rua do CAPS, o NEFA, que é o Núcleo de Estudos Francisco de Assis. Também a gente tinha uma parceria para usar o espaço para fazer práticas. Essas práticas que eu faço na comunidade são práticas com corpo, né, e que pertencem ao escopo das práticas integrativas. Então, tem yoga, tem pilates, lian kun, todos na comunidade, abertos para quem se interessar. Os usuários do CAPS participam e também as pessoas que moram na região participam. Dessas práticas estão suspensas na pandemia, e aí, em pandemia, criamos a possibilidade de fazer as práticas, 2 práticas online, que eu faço gratuitamente. Tem Pilates, dia de segunda-feira, 7h30 da manhã. Toda segunda, 7h30 da manhã, tem uma aula de Pilates online, Pilates solo. E todo sábado, às 9h, tem aula de yoga, também gratuita. Então, inicialmente, a ideia era uma prática de yoga para profissionais de saúde, mas depois, como eu percebi que essas práticas da comunidade estando suspensas, né, a comunidade deixou de se beneficiar de várias práticas que aconteciam, então eu incluí, não precisa ser profissional de saúde necessariamente para fazer parte do grupo. Eu divulgo nos grupos de profissionais de saúde, mas as pessoas podem convidar outras pessoas, né, passar o link, então é aberto para todo mundo. Porque a prática de yoga que orienta é uma prática bastante segura, uma prática suave, né, que não traz risco. Então, a gente pode ofertar para a maior parte das pessoas, porque cada pessoa vai modulando a sua amplitude do movimento, o seu tempo de permanência, né? Se ela for ouvindo as orientações e seguindo os princípios da prática, ela vai ajustando sempre, e é uma prática bastante segura por conta disso, né? Porque permite esse ajuste individual, que você vai fazendo de acordo com o que você vai sentindo. Então, a prática de hoje vai ser uma prática de yoga, uma prática fácil. Tem uma coisa aparecendo aqui toda hora na minha tela. Atrapalha vocês me verem, porque fica escuro. Então, a gente vai fazer uma prática bastante suave. Eu preciso que vocês posicionem a câmera de forma que eu veja vocês deitados. Se Leliton puder abrir a câmera, eu posso fazer as correções, né? Os ajustes, dar sugestões. Mas se tiver algum inconveniente aí da câmera estar aberta nesse momento e precisar ficar com ela fechada, não tem problema, não. Pode fazer com ela fechada mesmo. Então, a gente vai fazer uma prática que vocês vão precisar me ouvir. Vocês não precisam me ver. Eu estou só organizando o cenário, que fui pegar o edredom. Ah, tá Já bom. vou. Vocês precisam me ouvir bem. Então, posicione o aparelho, o celular ou o computador de forma que você me ouça com muita clareza. Você não precisa me ver. Eu não vou executar a postura para você copiar, tá? Isso faz parte de uma ideia, de um princípio do método, que a yoga, apesar de ser uma atividade em grupo, e aqui, né, a gente está num grupo, né, também,
mas ela é uma atividade bastante individual. Então, a sua execução vai dizer respeito a você mesmo, é o que você sente. Então, não faz absolutamente nenhuma diferença para você como é que sua professora consegue executar ou não, né? Como é que qual ângulo que eu consigo permanecer, né? Qual é a minha flexibilidade, qual é a minha resistência, isso não muda para você. Então, você não precisa me ver, a gente vai tentar se desvincular, fugir de comparações. Então, sua postura não tem que ser igual a que você viu numa revista, ao que você viu num vídeo, nem tem que ser como a da sua professora. Então, para evitar essas comparações, eu não vou executar, tá? E aí você vai sentir como é para você hoje, que pode ser diferente, inclusive, do que foi para você outro dia que você fez essa prática, em outro momento. Então, a gente vai tentar se conectar com o presente, com o aqui e agora, e fugir dessas comparações, tá? A gente vai começar, eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida. Quem nunca fez pode fazer, quem já fez pode fazer também. Existem vários tipos de yoga diferentes hoje, mas todas as yogas que praticamos são yogas modernos, né? A gente não faz mais uma prática como era originalmente o yoga lá na Índia, né? Só o fato de ser uma aula em grupo já é uma prática moderna, porque não existia aulas em grupo na Índia. Você tinha um mestre, você tinha um guru, você seguia o seu guru, você tinha a sua prática com o seu guru. Não era uma prática, não existia aulas ofertadas, abertas a todo mundo e com um grupo de pessoas. Essa aula em grupo já é algo da nossa modernidade, né? De trazer yoga para o mundo ocidental e de organizar dessa forma. Então, faremos um yoga que é uma prática moderna, mas a gente procura, né, sempre seguir de forma fiel alguns princípios da tradição, que são bem importantes, porque não segui-los descaracterizaria a prática. Então, um dos princípios que a gente vai seguir sempre é que o asana, a postura do yoga, ele tem que ser sempre confortável. E se você conseguir ajustar para que seja muito confortável no seu corpo, você vai conseguir que ele seja também estável. Então, a estabilidade e o conforto são dois critérios para que uma postura seja um asana ou não. Porque você pode fazer a mesma postura, um desenho parecido, a arquitetura do corpo semelhante, e ser um exercício de alongamento, ser um exercício de resistência, ou ser uma asana, tá? Então, a proposta do yoga não é te alongar, a proposta do yoga não é te fortalecer, a proposta do yoga é você ter um momento em que você vai se conectar com você mesmo, em que você vai ficar presente, e essa conexão vai te trazer a possibilidade de ampliar o seu autoconhecimento. Então, essa é a proposta da prática, tá? Não é yoga e meditação. Yoga é meditação. Então, você faz yoga para aprender a meditar. E isso é um processo que vai se construindo à medida que você vai fazendo sua prática, que você vai sendo assíduo. Houve um artigo publicado essa semana, bem atual, sobre níveis de depressão e ansiedade em praticantes de yoga durante a pandemia. Então, durante a pandemia do Covid, pessoas que praticam yoga foram entrevistadas, né? E foi avaliado o nível de ansiedade e de depressão nessas pessoas. E o estudo concluiu duas coisas bem interessantes, que quanto mais tempo a pessoa era um praticante de yoga, se ela já era praticante há mais tempo, ela tinha menores índices de ansiedade, menores chances de desenvolver transtornos, né, de depressão. E se ele praticava mais vezes durante a semana, também isso diminuía a chance de desenvolver esses transtornos. Então, provando que o yoga é uma ferramenta de proteção, né? Então, quanto mais você pratica na semana, menos chances você tem de desenvolver transtorno de ansiedade e depressão nesse período da pandemia. Foi específico desse período da pandemia o estudo. E se você é um praticante também de longa data, de mais tempo, você está mais protegido. Foi bem interessante. Depois eu posso compartilhar esse estudo no grupo do NAT. Acho que pode interessar alguém ler, tá? Então, eu vou compartilhar lá. Foi publicado numa revista de educação física. Então, vamos começar a prática. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma? Então, roupas confortáveis, você pode fazer yoga com qualquer roupa, né? Se ela estiver mais confortável, for uma roupa mais confortável possível, melhor, porque o desconforto não vai chamar sua atenção e desviar do que a gente quer focar, né? Então, todo exercício, toda prática, tudo que a gente fizer no yoga, a gente vai fazer alguns exercícios preparatórios, a gente vai fazer asanas, vai fazer exercícios respiratórios, vai fazer pranayamas. Tudo tem que ser sempre
confortável e sempre fácil. Você vai ajustar no seu corpo para que seja fácil para você, tá? Sempre. Em tudo que a gente fizer. Então, vamos começar deitados. Se alguém tem alguma pergunta, faça agora. Porque a partir de agora vocês vão ficar em silêncio. A prática vai ser toda em silêncio. Você está conseguindo me ver? Estou conseguindo te ver. Pronto. Você vai deitar aí? Eu te vejo completamente. Beleza. Deixa eu desligar o áudio. Pronto. Então, a partir de agora, ficaremos em silêncio. Se vocês puderem ficar de olhos fechados, se isso não for desconfortável para vocês, vocês fechem os olhos. Se houver algum desconforto em fechar os olhos, então fique de olhos abertos, tá? Então, deite-se de barriga para cima, com os joelhos dobrados e a sola dos pés apoiadas no chão. Esse iniciozinho da prática, faremos uma prática de 1 hora de duração, não é isso? A nossa prática nossa atividade encerra às 10. Então, vamos começar nessa parte inicial fazendo um aquietamento. Nesse momento, você vai verificar como é para você ficar nessa posição, se essa posição está confortável, se você precisa de algum ajuste, um travesseiro na cabeça, ou abaixo dos joelhos, ou abaixo do glúteo, ou se você está confortável na posição. Então, ajuste o que for preciso, garanta o conforto e observe como é para você ficar em silêncio, de olhos fechados, se você estiver com os olhos fechados, sem se mover. E observe a sua respiração. Como você respira nesse início da prática? Essa observação inicial você vai fazer procurando não interferir, não modificar, apenas notar o que já está acontecendo aí. Então, nesse momento, sua respiração, ela é rápida ou é curta? Ela produz algum ruído ou ela é absolutamente silenciosa? Perceba se nesse momento você respira usando apenas o nariz ou se você precisa usar a boca para complementar a sua respiração. E lembre que não estamos procurando corrigir nem modificar nada. Não queremos fazer interferências nesse momento na forma de respirar, mas apenas observar como você já estava respirando antes de parar para prestar atenção. Então, perceba se sua respiração ela tem uma fluidez, uma continuidade, ou se ela tem paradas. Observe quanto tempo você leva em cada fase da sua respiração. Então, se você inspira e expira em tempos semelhantes, se tem uma fase que dura mais do que a outra, como é a respiração para você nesse momento? Sua respiração natural, espontânea, sem modificação. Traga sua atenção para perceber essa passagem do ar pelo seu nariz. E o ar passa com uma determinada velocidade, ele tem uma temperatura ao entrar, tem outra temperatura ao sair. Observe se é possível perceber isso. E vá trazendo sua atenção para esse momento presente. Então, você já chegou aqui com o corpo e com a sua intenção de fazer a prática, de dedicar essa hora do seu dia para essa prática de yoga, você vai trazer também a sua atenção, o seu pensamento para esse momento. Mas o yoga entende que a nossa mente ela é por natureza inquieta, então outros pensamentos chegarão. Pensamentos sobre coisas lá de fora, sobre outras pessoas. Então, toda vez que você perceber, que você se der conta, que sua mente já está lá no passado, nas memórias, nas recordações, ou no futuro, nas expectativas, nos planejamentos, você vai conduzir com gentileza de novo sua atenção para o presente. E usaremos como estratégia para ficar no presente, observar a respiração. A respiração só acontece no presente. Você não tem como observar a respiração que já aconteceu, nem a que vai acontecer ainda. Então, se você observa a sua respiração, você fica ancorado
no aqui e agora. Então, nesse momento, você observa a sua respiração, você percebe como é para você e acolhe a sensação que vier, sem expectativa de como você deveria se sentir nesse momento. Apenas perceba como você se sente ao ficar parada, em silêncio, com os olhos fechados. Devagar, vá pousando suas palmas das mãos sobre a sua barriga. Faça um movimento de forma lenta para perceber o seu corpo se movendo e fazendo esse ajuste. E suas mãos não vão pressionar, mas elas apenas estarão apoiadas, pousadas sobre o seu abdômen, mais ou menos na linha do seu umbigo. E observe se ao respirar, se essa região tem movimento. Sem intenção de criar um movimento, de forçar ou de ampliar o movimento. Apenas note se na sua respiração espontânea, se essa região do abdômen se move. Se você perceber que ela se move, perceba em que direção esse movimento acontece. Se é um movimento expressivo, fácil de perceber, se é um movimento discreto, sutil. Se alguém apenas te observando conseguiria notar esse movimento acontecendo, se suas mãos conseguem perceber esse movimento, se ora a mão sente que a barriga empurra, ora a barriga cede. O que é que suas mãos conseguem perceber de onde elas estão? Perceba se esse movimento do seu abdômen, se você nota algum movimento, se ele se combina, de que forma se combina com a sua respiração. Então, quando o ar entra pelo seu nariz, o que ocorre? E quando o ar sai? Observe se há uma sincronia e de que forma esse movimento do abdômen se combina com as fases da sua respiração. E agora você vai subir as mãos um pouco mais para a linha das costelas, logo abaixo do peito. Vai observar agora aí, se essa região se move de forma involuntária, em consequência da sua respiração. Então, você está intencionalmente parado, parada, mas existe um movimento no corpo provocado pelo ato respiratório. Então, observe. Perceba se esse movimento nessa região, ele é mais amplo ou se ele é mais discreto que o movimento que você observou antes. Observe se ele tem também as mesmas direções, se é para cima e para baixo, se é para os lados. E sem expectativa de como deveria ser, apenas note como é nesse momento. A nossa respiração, ela é muito diferente em diversas fases do dia. O yoga entende que se nossa respiração é instável, tudo mais é instável. Então, a gente faz as práticas para ir estabilizando a respiração. E começando assim, do denso para o sutil, a gente vai estabilizando também nossas emoções, sentimentos, pensamentos. Então, se a respiração é estável, tudo mais é estável. Mas a gente vai de forma suave, sem forçar. Então, suba suas mãos agora um pouco mais para a linha do seu peito e observe a respiração agora nessa região torácica. As mãos percebem movimento nessa região. A diferença um lado e outro.
Que semelhanças e que diferenças tem em relação ao que você observou sobre as costelas e sobre o abdômen, os dois pontos anteriores onde sua mão esteve. Procure observar sem julgar se deveria estar assim ou de outro modo, o que significa estar desse jeito e não de outro. Apenas observe, apenas note, se colocando em uma posição de observador de si mesmo. Então, como um espectador, apenas assista, observe, perceba detalhes do que acontece aí. Se você precisa usar a boca para respirar, não tem problema algum. Sua respiração deve ser fácil, espontânea, natural. Como no momento é possível para você respirar. A construção dos asanas, das posturas de yoga, será feita sempre de forma lenta, para que você possa observar a trajetória. Então, assim como na vida, sabemos o ponto inicial e o ponto final. No asana também, sabemos de onde você está partindo e aonde você vai chegar na posição final da postura. O que interessa, o que é rico em observação e aprendizado é o caminho. Então, entre o ponto de onde você vai partir e o ponto onde você vai chegar, você vai observar a trajetória. E isso será feito com mais atenção se você puder fazer de forma mais lenta, sem pressa. Então, devagar, você vai tirar os pés do apoio do solo e vai abraçar as pernas, aproximando a coxa do abdômen, aproximando o joelho do peito. E você vai segurar suas pernas pela frente da canela ou por trás da coxa, como for mais confortável. Ao segurar, ao aproximar suas coxas do seu corpo, você vai observar que sua coluna, sua região lombar, a região da sua cintura se aproxima um pouco mais do solo. E você vai observar se você pode fazer essa postura de forma bastante confortável. Então, que ajuste você pode fazer para que fique confortável? Sua cabeça fica apoiada no solo, você diminui o esforço da postura. Ao invés de puxar força, Eu fiz você de co-host, porque como eu tô ali deitada, se alguém aparecer para entrar na sala, aí você admite, viu? Ok, tá bom. Combinado. Observe se você pode suavizar essa postura. Então, ao invés de fazer mais força para puxar a perna, você vai fazer menos força. Observe esse contato da sua mão com a sua perna. Se ela toca na coxa, se toca na perna, se toca no joelho. Em que ponto foi o seu ajuste espontâneo? Em que ponto você fez esse contato da sua palma da mão com a sua perna? Observe se para um lado foi igual ao outro, se há diferença. Se suas mãos se organizaram de forma com dedos entrecruzados, entrelaçados, uma mão em cada perna. Não há correções a fazer, há apenas observações a notar. Então, perceba. E observe agora se você pode deixar a cargo dos seus braços essa posição das pernas, de forma que as pernas não façam esforço algum. Se as mãos não estivessem aí, as pernas cairiam. Porque as pernas reduzem todo e qualquer esforço e você deixa a mão segurando a perna e o braço está responsável por a perna ficar nesse desenho. E assim você pode desfazer mais ainda o esforço do seu quadril, o esforço da sua coxa, seguindo o princípio do relaxamento do esforço. Então, você tem as mãos segurando a sua coxa ou a sua perna, e as mãos nessa posição podem fazer com que a perna poupe mais esforço.
As pernas não são mais responsáveis pela posição que elas ocupam. A responsabilidade delas permanecerem aí é dos braços. E observe a sensação desse ajuste nas suas coxas, no seu quadril. Agora faremos uma pequena mudança de ângulo, em que o joelho direito vai apontar mais para o ombro direito, o joelho esquerdo vai apontar mais para o ombro esquerdo. Então, os joelhos se afastam um pouco um do outro, indo na direção dos respectivos ombros. E observe a sensação disso no seu quadril, na sua pelve, na musculatura das suas pernas. E apenas note e perceba. Muito bem, observe como fica a sua respiração e toda vez que perceber que sua respiração ficou mais agitada, é um sinal de que você está fazendo um esforço demasiado na postura, que é desnecessário e, na verdade, é incompatível com a proposta da nossa prática de hoje. Então, você suaviza e usa a sua respiração como se fosse um termômetro para te dar essa indicação de que você está excedendo no esforço. E perceber se é uma tendência sua a sempre forçar, a esticar a corda, a querer ir mais longe, quando a proposta é suavizar, encontrar um ponto de conforto e permanecer nele. Então, devagar, vai retornando com seus pés para o solo, retornando com as mãos ao lado do corpo e faça uma pequena pausa para se observar, perceber efeitos da postura, possíveis efeitos da postura. Então, entre o ponto que você está e o ponto máximo que você consegue fazer, existe um ponto que é extremamente confortável e a partir do qual você pode seguir com um esforço extra. A gente não quer o ponto do esforço, a gente quer o ponto do conforto. Então, o treino é para ir identificando esse ponto. O ponto em que é confortável para você fazer uma permanência longa, sem que surja uma sensação de desfazer, uma necessidade de desfazer a postura. Mas se surgir essa sensação do desconforto, no momento que isso acontecer, você desfaz, ainda que eu não tenha falado. Isso é muito importante, que você possa exercer essa sua autonomia. A permanência na postura não é a permanência que o professor determina, mas é a permanência que faz sentido para você. E quando se tornar desconfortável, deixa de fazer sentido para a prática do yoga. Então agora você vai entrelaçar os dedos das mãos atrás da sua coxa direita. Vai construindo a postura com tranquilidade, sem pressa, observando o passo a passo, observando o que seu corpo vai fazendo para se organizar. Veja se é possível deixar esses dedos entrelaçados atrás da coxa direita. Então, o pé direito saiu do chão e, aos poucos, observando o caminho e sem pressa, você vai começar a esticar esse joelho direito, de forma que o pé vai apontando lá para o teto. E entre o dobrado e o esticado, existe um ponto que é confortável permanecer. E você vai descobrir esse ponto. Então, se você percebe que é confortável, mas depois de um tempo começa a surgir um tremor na perna, volte um pouquinho, retroceder, um micromovimento pode te dar outra percepção de conforto. Então, no dia a dia, a gente sempre tende a ir mais, a se exceder, a ir além. No yoga agora a gente vai experimentar outra coisa. A gente não vai no máximo, a gente vai identificar um ponto aí no caminho que é bem confortável, que você pode fazer uma permanência seguindo aquela ideia que eu falei antes do relaxamento do esforço. Então, em que ângulo eu consigo deixar minha perna hoje? Deixar essa perna agora? Numa permanência que não me dê trabalho, esforço, que não seja difícil, que seja suave.
que eu posso fazer nesse momento para suavizar ainda mais essa postura, deixar ela mais simples ainda, mais fácil? Então perceba se você pode relaxar mais os ombros, se essa mão pode pegar na coxa com mais suavidade. Esses dedos entrelaçados também podem estar entrelaçados de forma mais suave, com menos pressão. Observe esse desenho que seu corpo fez. Vá retornando devagar, apoiando novamente o pé no solo. E faça uma pequena pausa para observar um lado e outro do corpo. Um lado recebeu um estímulo que o outro não recebeu ainda. Então, esse é um momento rico para você conseguir notar diferenças. E com tranquilidade, agora vai fazendo a mesma postura com a outra perna. Então, vai trazendo o outro joelho para próximo do peito, entrelace os dedos das mãos atrás dessa coxa e vai observando se essa coxa tem mais facilidade, se precisa de outro ajuste diferente do que o que você fez para o outro lado. Então, um lado do corpo é sempre diferente do outro. A questão é se a gente consegue notar, se a gente consegue perceber. Então, sua perna vai na direção de esticar para o teto, mas você vai dosar, você vai perceber nesse caminho entre o dobrado e o esticado qual é o ponto do seu conforto, o ponto em que você vai permanecer. O ponto a partir do qual você poderia continuar esticando a perna, mas isso exigiria de você um esforço. A gente quer sem esforço. A gente quer fazer a postura de forma que ela possa ser tão confortável que ela possa ter uma estabilidade por um período maior. Mas se for muito confortável e estável e em algum momento deixar de ser, você desfaz, ainda que eu não tenha falado. E você assim segue um princípio do yoga, que se chama ahimsa, que é a não violência. A gente começa a treinar a não violência no nosso próprio corpo, no nosso próprio autocuidado, na nossa intenção, com a gente mesmo. E a gente vai sutilizando isso com a prática. Então, a gente sempre vai do denso para o sutil. A gente começa a treinar com a gente para depois poder praticar com os outros e com o mundo. E assim a não violência estará também nos nossos atos, pensamentos, sentimentos e também no nosso discurso, na nossa fala. Vai desfazendo devagar, voltando a apoiar a sola dos pés no chão. Se observe. O yoga entende que a não violência, ela não está presente apenas porque a gente não agrediu fisicamente outra pessoa, mas a não violência, ela tem que se manifestar de várias formas. Então, as 4 dimensões serão sempre importantes na prática dos yamas e niyamas, que são os princípios do yoga, que nos orientam como não ser um problema para o mundo e como não ser um problema para a gente mesmo. A ahimsa é um deles e a gente aprende que a violência, a ahimsa, ela pode estar nos nossos atos, no nosso comportamento, mas ela também pode estar no nosso discurso, ela pode estar no nosso pensamento e ela pode estar nos nossos sentimentos. Então a gente vai buscar alinhar essas 4 dimensões. Quando a gente fala de um jeito e faz de outro, pensa de um jeito e fala de outro, pensa de um jeito e faz de outro, enfim, qualquer desalinhamento entre as nossas emoções, pensamentos, ações e discurso, ela é fonte de sofrimento e a gente faz yoga para aprender a evitar o sofrimento. Então, faremos esse mesmo asana que fizemos anteriormente com uma perna só, agora com as 2 ao mesmo tempo. Então, traga os 2 joelhos na direção do peito. Com os braços ao lado do corpo, você vai tentar esticar as 2 pernas. Ou quase esticar. Você vai descobrir o ponto que você consegue sustentar. Se você puder
vai fazer isso com os braços ao lado do corpo. Você estará fazendo uma postura do yoga que chamamos de Ardha Alasana, é a meia postura do Alasana, que é esse rolamento para trás, que é a invertida sobre os ombros. Observe o quanto é possível dos seus joelhos esticarem e você sustentar a postura sem ficar desconfortável. Ou por quanto tempo é possível fazer isso. E vai retornando, apoiando novamente a sola dos pés no chão. E dessa vez, você vai colocar suas mãos atrás da sua cabeça, como se fosse um travesseiro. Sua cabeça ficará apoiada sobre as suas mãos. Isso pode ser feito com uma mão sobre a outra ou com os dedos das mãos entrelaçados, como for melhor para você. E se você experimentou de uma forma e não ficou confortável, ajuste. Encontre o conforto. A cabeça é uma esfera pesada, as mãos vão ficar aí suportando o peso dessa cabeça, então ajuste para que as mãos fiquem bem confortáveis entre o chão e a cabeça. E agora você vai cruzar a perna da seguinte forma. Seu tornozelo direito vai ficar apoiado próximo ao seu joelho esquerdo, na sua coxa. Isso fará com que sua perna fique num desenho parecido com o número 4. Então, o tornozelo direito fica na frente da coxa esquerda e você tem um espaço entre uma coxa e outra, que faz com que a perna fique nesse desenho, parecendo o número 4. Nessa posição, você vai deixar as suas pernas assim, nesse desenho, caírem para o seu lado direito, o lado da perna que você moveu. E o seu joelho vai se aproximando do chão dessa forma. Observe o caminho, perceba se você precisa ajustar, se tem espaço. Você não precisa descer até que o joelho toque no chão. Você vai descer o quanto for confortável para você. Então, suas mãos estão no chão, sua cabeça está apoiada sobre suas mãos, suas pernas estão cruzadas, o tornozelo direito na frente da coxa esquerda. E você deixa cair para o lado direito, fazendo uma torção. Então, o tornozelo direito na frente da coxa esquerda faz esse desenho parecendo a cabeça do número 4. E mantendo esse desenho da perna, você deixa as pernas caírem para a sua direita. Dessa forma, seu joelho direito vai se aproximando do chão e seu pé esquerdo, que é seu apoio, vai virando, vai mudando o contato com o solo. Vai deixando de ser a sola do pé toda, vai se tornando a borda interna. E você observa o quanto é possível permanecer nessa torção de forma confortável. E se você tende a sempre esticar a corda, nada no yoga é para ser uma camiseta muito apertada, é para ser suave. Veja se é possível suavizar a postura, garantindo aquela ideia de estabilidade e conforto. Observe como fica a sua respiração. E sempre que você perceber que ela acelerou, que ela ficou mais curta, é um indicativo de que você pode suavizar mais. Vai retornando lentamente para o centro, vai desfazendo a postura com atenção, observando, perceba em que ponto da sua coxa seu tornozelo fez contato, desfaça a postura e vá fazendo para o outro lado agora. Então, a outra perna agora vai cruzar, o tornozelo esquerdo vai apoiar na frente da coxa direita e aos poucos você vai deixando cair esse conjunto de pernas, mantendo esse desenho, vai deixando cair para a sua esquerda. Isso vai fazer com que os glúteos saiam, a região lombar, mas você vai permanecer com os ombros na posição, os ombros em contato com o solo, para que essa postura seja uma torção. Então, uma parte do corpo fica fixa enquanto a outra gira. E observe como fica a sua respiração. Observe se você percebe de forma mais acentuada nas suas costelas, do lado direito. Lembre que você pode sempre fazer ajustes para que a postura fique confortável.
Então, você pode mudar a posição da perna, você pode descer menos ou voltar antes. O importante é que você consiga ajustar da forma que for melhor para você, para garantir essa ideia de conforto e estabilidade que o asana deve ter. Vá retornando devagar, voltando ao centro. E agora, descruzando a perna, você vai aproximar uma sola do pé da outra. E os joelhos vão cair agora, cada um para o seu respectivo lado. Então, aquele desenho que as pernas ficam parecendo da borboleta. Perceba-se uma sola do pé. Toca na outra. Se um joelho desce para o chão tanto quanto o outro. Vá retirando suas mãos debaixo da cabeça, apoiando sobre o seu abdômen, sobre a sua barriga. E observe sua respiração nesse momento, nessa postura. Perceba os detalhes de como seu corpo se organizou, o quanto seus pés se aproximam do seu pubis, se você precisa afastar um pouco mais para ficar mais confortável, ou se você precisa aproximar para ficar mais confortável. E vai descobrindo sobre o funcionamento do seu corpo, sobre a sua capacidade de perceber, ajustar. E observe a respiração. Com tranquilidade. Vá aproximando novamente as coxas uma da outra. E faça uma pequena pausa, trazendo seus braços para o lado do corpo novamente, percebendo esse contato das palmas das mãos com o chão. Percebendo esse contato da sola dos pés com o chão. Faremos uma postura chamada Setubandhasana, a postura da ponte. Então, traga mais para perto dos dedos da sua mão os seus calcanhares, aproximando um pouco mais os calcanhares dos seus glúteos. Você pode fazer essa postura com os pés afastados, cerca de um palmo, ou com as pernas completamente unidas, se for mais confortável para você. A postura da ponte consiste em você elevar a sua pelve. Então, a cabeça continuará no chão e a pelve perderá o contato com o chão. Então, eleve os glúteos, vá projetando seus joelhos para frente, construindo uma linha reta do ombro até o joelho, com essa intenção do joelho ir para frente, do topo da cabeça ir lá para trás. Perceba como fica a sua respiração. Observe que parte do corpo se esforça para manter essa postura. E lentamente vá retornando, observando o caminho sempre, fazendo o movimento sempre de forma lenta. Quando a gente desacelera o movimento do corpo, a gente vai contribuindo para desacelerar o fluxo de pensamentos, o turbilhão da mente, o nosso diálogo interno incessante. Então, faremos uma transição de postura, e a transição é o momento que a gente tende a dispersar com mais facilidade. Então, mantendo essa qualidade de atenção, vá observando o passo a passo que você vai fazer, como se você pudesse fazer uma narrativa do seu deslocamento, da sua transição. A gente vai mudar de posição, ficando de barriga para baixo. Então, sem pressa, perceba o que é que você faz primeiro para mudar de posição, o que é que você faz em seguida, que partes do corpo vão se envolvendo nesse ajuste. Se você rola, se você se arrasta, se você levanta e senta, como você prefere. Como é fácil para o seu corpo, como é orgânico, deixe ele ir fazendo e você vai só observando. E você vai ficar de barriga para baixo, com uma mão sobre a outra e a testa apoiada sobre as suas mãos. Permita que as pernas se afastem um pouco, mais ou menos aí na largura do tapetinho.
uma largura de 3 palmos, 2 a 3 palmos. As pontas dos pés ficam para fora, os calcanhares caem para dentro. Permita que a parte interna da sua coxa fique mais próxima do chão, em contato com o chão. E observe a sensação desse ajuste das pernas na sua pelve. Se deitar de barriga para baixo trouxer algum desconforto, você pode desfazer e voltar a deitar de barriga para cima, não tem problema. O importante é que a prática seja confortável, porque a dor, o desconforto, estraga a sua prática. Ele rouba a sua atenção, interfere na qualidade da sua prática. Então, não faz sentido se colocar em uma posição de desconforto, de sofrimento na prática do yoga, já que é uma prática feita para a gente aprender a evitar o sofrimento. Então, devagar, você vai trazer os seus cotovelos mais para perto de você, vai deixar o seu antebraço apoiado no chão. Então, do cotovelo até a ponta dos dedos das mãos ficará em contato com o solo e você vai usar esse apoio das mãos para levantar um pouco o tronco, fazendo uma pequena extensão com a sua coluna. Então, você levanta a cabeça e um pouco do peito e olha à frente. Se você ajustar para que seu cotovelo fique logo abaixo do seu ombro, com o braço em 90 graus, com o cotovelo mais perto um do outro, pode ficar mais confortável permanecer na extensão. É a postura que chamamos da postura da esfinge. Então, você olha à frente, o peito está fora do chão e você está apoiado nos seus antebraços. Muito bom. Essa é uma transição para a gente passar para a postura da criança. Então, empurre o chão com as mãos, ajoelhe e vá levando o glúteo lá para trás para sentar nos seus pés. Com o glúteo apoiado sobre os pés, você pode afastar um pouco mais um joelho do outro ou deixar próximo. Você pode fazer ajustes para que essa postura fique confortável. Estamos em balasana, na postura da criança. A testa se aproxima do chão, os braços podem estar à frente ou ao lado do corpo, ou ainda você pode estar com uma mão sobre a outra e a testa sobre as mãos. Ajuste os braços de acordo com a sua conveniência, com o seu conforto. Perceba o que é melhor para você agora. E se permita se proporcionar o maior conforto possível. Essa medida do conforto é uma medida que só você pode ter sobre você mesmo nesse momento. Então, é um ajuste que só você pode fazer. Que só você pode perceber qual é. E só você pode se permitir ficar na posição mais confortável possível. Ou perceber que, podendo estar numa posição mais confortável ainda, você prefere outra postura. Perceber uma tendência a forçar, a esticar a corda, a ficar no desconforto. Quando a proposta não é essa. Então, vá se observando. A postura da criança, o seu corpo fica mais compacto, pode favorecer uma interiorização maior. Veja se é possível relaxar alguma parte do corpo ainda mais nessa posição. Com tranquilidade, vai desfazendo a postura e vai construindo a postura sentada. Você vai sentar sem pressa, observando o caminho. E sentado, você vai ajustar para que sentado fique confortável. Você pode sentar numa cadeira, pode sentar no sofá, pode sentar onde está, pode encostar na parede, pode colocar uma almofada para sentar, você pode fazer qualquer ajuste. Estamos em Sukhasana, que a tradução é postura fácil. Mas qual é o seu Sukhasana, a sua postura fácil? Não necessariamente ela vai ser igual àquela postura que os indianos fazem e que está com a foto lá no livro, com a perna cruzada.
Feche os olhos e se perceba, observe o que é que você pode fazer pela sua postura sentada para que ela fique muito confortável e você possa fazer uma permanência durante algumas posturas nela sem gerar um esforço, sem gerar uma necessidade de desfazer. Então, use a almofada, use a parede, use o ajuste que for necessário. Encontre a posição das suas pernas. Se vai ser esticada, se vai ser dobrada, cruzada, como for melhor. Feche os olhos e se observe em sua postura de Sukhasana. Seu ajuste, o que serve para hoje. Hoje, seu Sukhasana funciona de que forma? Sua postura fácil. Muito bem. Percebendo a sua postura fácil, observe sua respiração. Você pode fazer de olhos fechados. Você não precisa ver para fazer a postura. Apenas precisa ouvir bem, não ter pressa. Então, deixa com que suas mãos toquem no solo ao lado do seu corpo. Pode ser a ponta dos dedos, pode ser a palma da mão inteira. Então, as mãos tocam no solo, num ponto ao lado do seu corpo. E você vai devagar, lateralmente, elevando o seu braço direito, até que ele chegue à altura do seu ombro. Então, o braço vai ficar paralelo ao solo, na altura do ombro. E nessa posição, você vai girar para que a palma da mão fique para cima e depois girar para que a palma da mão fique para baixo. E vai observar que partes do braço e do antebraço se envolvem nessa ação. Gire mais uma vez para cima. E continue a subir o braço até que ele chegue perto da sua orelha. E quando ele chegar perto da sua orelha, vá afastando a orelha do braço. A mão do chão vai conduzindo, deslizando no chão para você fazer uma flexão lateral. A sua flexão lateral não precisa ser a maior amplitude possível. Então, seu braço está apontado para o teto, perto da sua orelha, o braço vai se aproximando da orelha, a orelha vai fugindo do braço. E o seu corpo vai se inclinando para o lado da mão que está no chão. Estamos na postura da roda, Chakrasana. Você pode descer mais ainda e forçar, mas isso não é necessário, não é compatível com a sua prática de yoga. Então veja até que ponto você consegue ficar de forma muito fácil, muito confortável, com menos esforço possível, de que forma é suave para você estar. E vai retornando pelo mesmo caminho. Então, retorne com o tronco para o eixo, com o braço, até que ele chegue à altura do ombro. Gire a palma da mão para baixo e volte para o solo. E observe. Essa pequena pausa, você observa um lado e outro. Se tem diferença na sensação do tamanho do braço, do volume, ou se não tem diferença alguma. E vamos fazer a mesma postura para o outro lado agora. Então, vai levando o seu braço esquerdo lateralmente. Perceba ele chegar até a altura do ombro, quando você vai girar a palma da mão para cima, girar a palma da mão para baixo, e de novo para cima e continue a subir o braço. Até que ele chegue à altura alinhado com sua orelha, apontado para o teto. A mão do chão vai deslizando no chão, se afastando do corpo, guiando o seu movimento para a sua flexão lateral. E aí, se a sensação do alongamento é intensa, não precisa, volte um pouquinho e tenha outra percepção do conforto. Feche os olhos e observe. Perceba como fica a sua respiração. Perceba como você se sente. Faça qualquer ajuste, inclusive desfazer antes, se seu corpo pede. Então, fique atento, escute, perceba as suas sensações. Se permita fazer esse ajuste. Exercitando a sua autonomia. Se presenteando com a posição mais confortável possível.
E volte para o eixo. Alinhe a coluna novamente. Com as pernas dobradas ou estendidas, como for confortável para você, apoie suas mãos à frente, ela pode estar sobre as coxas ou no chão, e vá curvando o tronco à frente, trazendo o queixo na direção do alto do peito, criando um desenho redondo com as costas, em que seu olhar se direciona mais para o seu umbigo. A ideia não é forçar, não é descer o máximo que você pode, é perceber nesse caminho até onde é confortável, dá para ficar, sem vir aquela vontade de desfazer. Então, suavize. Observe se é mais fácil notar sua respiração nas costas, nessa posição. Venha voltando devagar para o eixo. Ajuste novamente sua postura, se for preciso ficar bem confortável. Faremos um exercício respiratório. Então, de olhos fechados, só observe sua respiração. Se nesse momento você precisa usar a boca ou se o nariz é suficiente. De qualquer forma, usando a boca ou o nariz, você poderá fazer o pranayama seguinte. Mas observe que se você tem o nariz obstruído nesse momento e você precisa usar a boca para respirar, você vai continuar fazendo assim. Você não vai forçar para que a respiração aconteça apenas com o nariz, se ele está obstruído no momento ou parcialmente obstruído. Então, perceba se é suficiente respirar pelo nariz e você fará o pranayama apenas pelo nariz, ou se você precisa usar a boca também para complementar a sua respiração. Então, você fará o pranayama dessa forma, adaptado, usando a boca. Faremos um pranayama chamado Brahmari, ou Brahmari, em que a gente imita o zumbido de uma abelha. Então, primeiro faça como você faz desde criança, como você sempre soube fazer. Imite o zumbido de uma abelha. Vai sair mais ou menos assim. Então, relembre como é produzir esse som do zumbido de uma abelha. Faremos esse som do zumbido da abelha sem abrir a boca. Faremos esse som ser nasal. Então, veja se é possível para você fazer o zumbido da abelha com esse som saindo pelo seu nariz. Vai ser mais uma vibração. Se seu nariz está obstruído, você continuará usando a boca para fazer o som, tá? Então, veja se é possível produzir o seu zumbido com a boca fechada, sem surgir sensação de falta de ar, respirando de forma suave. Esse zumbido pode ser mais agudo ou pode ser mais grave. Experimente as variações. Um zumbido mais fininho, como se fosse uma voz mais aguda, ou um zumbido mais grave, uma voz mais rouca. Faça as variações e perceba onde vibra. Pode ser que você note que um zumbido mais agudo vibra mais para a cabeça, um zumbido mais grave vibra mais para o tórax. Pode ser que não tenha diferença. Pode ser que você não consiga distinguir o zumbido grave do agudo. Não tem problema, faça um zumbido qualquer. Em pesquisas científicas recentes, então, baseado em evidência científica, a informação que eu vou dar para vocês agora, se descobriu que a produção desse zumbido, apenas isso, imitar esse zumbido da abelha, tem um efeito interessante no nosso funcionamento, na nossa fisiologia. Imitar o zumbido da abelha faz com que a gente libere mais óxido nítrico nos seios da face.
dos sinos, das cavidades na nossa face. Cerca de 15 vezes mais do que quando a gente não estava fazendo o zumbido. Então, esse aumento dessa liberação de óxido nítrico nessa região, ele tem uma função de estimular as nossas células do sistema imune. Ele tem uma função terapêutica. Ele diminui a ação inflamatória do local, ele melhora a atividade dos cílios das nossas mucosas. Então, esse imitar do zumbido da abelha tem um efeito terapêutico para quem tem problemas de rinite, sinusite. Esse aumento dessa liberação do óxido nítrico na região provocado por essa imitação desse som do zumbido da abelha. Então, além do zumbido, a gente vai fazer isso agora como um pranayama. Então, você vai inspirar pelo nariz e expirar também pelo nariz, se for possível. E cada vez que você soltar o ar, você vai fazendo o zumbido durante sua expiração. O zumbido vai sair pelo seu nariz, vai ser um som nasal, mais agudo ou mais grave, como você preferir. Então, apenas respire. E a cada saída do ar, a cada expiração, realize o zumbido. Produzir um som enquanto a gente expira tem um efeito de prolongar esse tempo expiratório. A gente prolonga essa fase da saída do ar quando a gente produz um ruído, mais do que quando a gente respira em silêncio. E a saída do ar, a expiração, ela é relaxante. A inspiração é excitatória. Então, no yoga, a gente sempre vai procurar prolongar os tempos expiratórios, os tempos de saída do ar, sem forçar. Então, produzir o zumbido é uma forma mais fácil de prolongar essa expiração. Isso vai estimular o nosso sistema nervoso parasimpático. Isso vai ajudar a gente a sair do automático, a relaxar, a trazer uma sensação de mais quietude. Faça mais 2 vezes essa respiração em que você produz o ruído do zumbido da abelha com a saída do ar. E quando terminar, com tranquilidade, você vai passar para a posição deitada, ficar na posição mais confortável possível, observando o caminho, passo a passo, sem pressa alguma. Não há razão para ter pressa, não temos mais nenhuma tarefa a realizar. Vamos ficar na posição deitada. Se para você for melhor permanecer sentado, pode ser também. Então, fique numa posição que seja muito, muito confortável. Que você poderia ficar se estivesse inconsciente. Ela não exige nenhum esforço muscular. Você pode estar em Shavasana, que é deitada com as pernas esticadas e os pés tomam para os lados naturalmente, palma da mão aparecendo. Mas se você acha mais confortável para a sua coluna, para o seu corpo ficar sentado, você pode ficar sentado, se sentado for melhor do que deitar. Ou você pode deitar de lado, se for mais confortável do que deitar de barriga para cima. Então você vai encontrar o seu Shavasana de hoje. Você vai perceber as sensações do seu corpo, ouvir o que ele está pedindo de ajuste e usar sua autonomia para fazer esse ajuste, ficar numa posição que seja muito confortável. Se a posição for muito confortável, será mais fácil ficar estável, ficar sem se mover. E observe se você tem uma tendência, quando a gente pede a imobilidade, de mover involuntariamente algum dedo,
ou se surge um lugar que coça no corpo, ou uma vontade de deglutir a saliva. Vá observando se essa estabilidade chega para você. Então, fique numa posição muito confortável, pode ser deitada, mas se for melhor para você, pode ser sentado. Feche os olhos, respire de forma espontânea, de forma livre. Não temos mais nenhuma tarefa a executar, apenas relaxe. Observe seus pés. Se é possível relaxar mais ainda, sola dos pés, dedos dos pés, calcanhares, peito do pé. Observe suas pernas. Se você pode descontrair mais as panturrilhas, destravar joelhos, relaxar a musculatura das suas coxas, parte interna, externa, a parte anterior e posterior das coxas. Observe sua pelve, traga sua atenção para perceber se pode relaxar mais os glúteos, a musculatura do seu assoalho pélvico, essa musculatura que a gente contrai, que a gente tensiona quando vai interromper o fluxo da urina. Então, relaxe. Relaxe o abdômen, as costas, o peito. Leve sua atenção para os seus ombros e solte os ombros no chão. Descontraindo essa musculatura do pescoço, por fora e por dentro na garganta. Relaxando os braços no chão, até a ponta dos dedos. Observe que suas mãos, elas encontram um ponto de relaxamento, que nem você sabe qual é, mas que suas mãos sabem qual é. Estender um pouco mais exige um esforço, fechar um pouco mais os dedos exige outro esforço, mas tem um ponto no meio do caminho, com as mãos em concha, que é o ponto relaxado. Note a própria sabedoria do seu corpo encontrando seus pontos de conforto. Traga a sua atenção para observar os músculos da sua face e relaxe essa musculatura em torno dos olhos, em torno da boca. Permita que seus lábios fiquem entreabertos. Relaxe o maxilar, o couro cabeludo, as orelhas. Relaxe a língua dentro da boca. E permita que o ar entre pelo nariz e saia por esse espaço entreaberto da boca. E a partir de agora, apenas respire de forma livre, sem conduzir. E aprecie o seu silêncio. Eu vou ficar em silêncio também. Mas não se preocupe com sua conexão, eu continuo aqui. Vou silenciar para que vocês apreciem seu próprio silêncio. Não há nada mais a fazer. Apenas respirar.
Devagar, com tranquilidade, sem pressa, vá começando a mover os dedos, as mãos, os pés. Vá começando a mover a língua dentro da boca e espreguiçando devagar. Veja o que o corpo pede para espreguiçar, sem racionalizar, um espreguiçar mais intuitivo, sem se preocupar com simetrias, apenas deixa o corpo espreguiçando. Deite-se de lado por uns instantes. Observe como você se sente nesse finalzinho da prática, como está a sua respiração. Vá usando o apoio da sua mão para passar para a posição sentado, para a gente encerrar a prática com uma saudação. Vamos unir as palmas das mãos à frente do peito. E inclinando o tronco à frente, levando a testa na direção da mão, nos saudamos com um Namastê. Namastê, gratidão pela presença de vocês. Abram o som de vocês, gente, para vocês falarem como estão. Delícia! Eu entrei atrasada porque eu estou fazendo aquele curso da UFBA das PICs. Sim. E aí eu tive a impressão que era uma conversa sobre, e aí eu não tinha colocado a roupa. Eu tive que ir lá correndo, botar lá a roupa para fazer. Mas delícia, Joana, muito obrigada. Amei, amei. O corpo estava precisando disso hoje. Que bom. Esse curso das PICs eu estou fazendo também, ele está muito bom. Tá ótimo, hoje foi massa com aquele cara, é fantástico, aquele Danilo. Você está fazendo as práticas. Eu estou fazendo a discussão dos artigos, é outro curso. Estou fazendo o da FOL. Maravilhoso, estou adorando. Que ótimo, que ótimo. Eu fiz algumas práticas pontuais, porque eles deixaram os links disponíveis antes. Você podia acessar e fazer as práticas, não era ao vivo, né? Mas também muito várias. As práticas de Danilo são ótimas, do Qigong, sei lá, Qigong, sei lá como é o nome que hoje ele falou, já estou até tem muita coisa aqui. Que bom, que bom. Que bom, e que a gente consiga manter, né, as práticas integrativas, né, manter a política nacional, né, porque foi bem ameaçada aí recentemente. Então, você vai fazer isso toda segunda, Mas, não, foi só hoje. Toda segunda tem alguma... Gente, Rosânia é de outro distrito, eu divulguei Eu sou metida. Mas... É uma prática do NAAT, Nani. A gente... distrital, toda segunda tem uma atividade. Aí hoje foi essa. Massa. A gente tem gravado, Nani. Inclusive essa a gente está gravando. E aí, quando finalizar, eu vou ver se o grupo autoriza a gente divulgar para a rede toda de saúde do município. Então se fica... Acho que na 10ª prática já teve várias coisas. Eu vou dizer uma coisa aqui, que na correria eu tô sem calcinha. Vai ficar gravado. Eu tava pensando, digo, porra, eu vou fazer a prática só de short sem calcinha. Olha, mas não apareceu tá nada. Sendo gravado, tá? Eu avisei. Gravando sua declaração aí. Não tem problema nenhum, não apareceu nada, tá tudo sob controle. Se aparecer, vocês cortam essa parte. Gustavo, tudo bem contigo? Ótimo. Você aqui presente nessa prática que eu coordenei, porque você é um profissional que eu tenho extrema admiração. Eu acho você assim uma inspiração, sabia? Quando a minha peteca vai descendo assim, eu lembro, de Gustavo. Gustavo, a energia dele não desce nunca. Você é muito inspirador. Eu quero que você saiba disso, que não é só para mim não, mas para vários profissionais da saúde mental. Viu? Porque você é criativo, você tem uma energia, você tem um compromisso
isso com o seu trabalho, que nos revitaliza. Quando a gente está assim, meio esmorecido, a gente lembra do seu sorriso e a gente se revigora, viu? Você é uma inspiração. Então não caia não, porque você está segurando muita gente, entendeu? Mas ele é um cara que acredita, ele não vai cair nunca, bebê. Mas assim, ó, deixa eu te trazer. Ele é a união, né, do que fala, com o que faz, com o que sente, com o que pensa. Ele é isso aí mesmo, tudo alinhado aí. Muito legal Não isso. fala não, senão fala. Muito coerentes e nos arrastam. Eu tenho uma amiga que diz assim, que a palavra convence, o exemplo arrasta. Então, você sai arrastando a gente, Gustavo. Viu? Você sai arrastando a gente. Se a gente estiver lá, na tartaruga, você sai arrastando a gente e a gente já se vê lá fazendo um monte de coisa. Você é massa, viu? Você é massa. Você é... Obrigado. Eu gostaria muito de poder sequestrar você para ser do nosso CAPES, entendeu? Mas a gente tá ali... eu tenho planos mirabolantes. Em breve saberemos. Sabe como? Ô, Joana, não é só você, não, mas eu acho que isso é muito difícil, porque eu acho que ele está muito vinculado lá com o CAPS AD. Ele é chegado nas drogas, esse rapaz. Ele viciou. Mas você... Eu acho que você devia praticar o desafio. Mas vocês sabem... E sair do seu CAPES e vir para o nosso, entendeu? Mas vocês sabem que eu sou gato e gosto de estar um pouquinho em cada um, mesmo estando enraizado lá no CAPES. Eu fico inventando arte, né? Essas copas CAPES, essas coisas que a gente... Estou sempre lá no Sabac. Vai ser uma alegria para mim fazer parte da saúde mental e estar em contato com profissionais como vocês, né? A minha energia vem desse contato também, pegando um pouquinho de cada um. Agora, assim, falando especificamente dessa atividade de hoje, hoje eu não estiquei a corda, né? Então, eu fiz o que foi possível, porque no final de semana eu estiquei a corda. Então, eu dormi pouco. Hoje pela manhã, eu tentei dormir um pouco mais para dar conta, porque, assim, hereditariamente eu já tenho dificuldade com a flexibilidade, né? E depois de um fim de semana intenso, então eu sei que ia ser um pouco complicado, mas, assim, foi bacana a forma como você conduz, que você traz, permite com que a gente fique à vontade, né? Eu, como professor de educação física, está fazendo um movimento bem menos do que poderia para não esticar a corda, né? Então, eu fiz realmente o possível, foi muito confortável. Muito obrigado mesmo. Isso é a massa que você fala, Gustavo, que Joana... Né? A gente é professor de educação física e por isso a gente vai sempre fazer, né? Da maior amplitude, vai sempre ser o melhor da turma, que já que a gente sair desse papel, né? A gente percebeu o nosso momento, a prática diz respeito só a gente, né? E é como a gente se sente no momento. E eu tenho a tendência a esticar, não na coisa do exercício, eu sou até meio preguiçosa. Eu estava comentando com o Gustavo com relação à atividade física. Eu preciso introduzir mais isso na minha vida. A única coisa que eu faço sem preguiça é pilates, que eu amo. Mas, assim, eu tenho uma tendência a esticar, tipo, em tudo que eu vou fazer. No trabalho. Então, eu quero fazer o máximo que eu posso. Eu quero ser a melhor professora, eu quero ser a melhor enfermeira. E aí, eu quero ser a melhor mãe. Então, eu fico sem dormir, eu fico, às vezes, sem respeitar as minhas necessidades, né? Mesmo. E eu já tenho praticado isso na minha vida, mas a de hoje foi, assim, muito bom. Eu tava precisando demais, assim, relembrar isso no meu corpo, né? Me entregar. E hoje eu fiz realmente, assim, só até onde eu conseguia. Na verdade, até um pouquinho menos, porque eu já venho de dias aí que eu estou esticando ao máximo, assim, né? Então, é muito bom essa prática do yoga, assim, principalmente... nesse formato que você traz, Joana, né? Que é com essa intenção, porque eu já até fiz na pandemia até umas outras aulas que muito gostosas de vitalidade, mas essa que você traz, né? Que eu tenho uma experiência, já tive a experiência de fazer com você também no sábado. O princípio mesmo da essência de você respeitar, né? O seu corpo, respeitar ir até onde você vai. E nem chegar aí até o seu limite, ficar no conforto. Então, isso é muito bom, né? A gente realmente deveria fazer isso
Sempre, porque na vida da gente, a gente vive um formato de vida que a gente não consegue viver assim, né? Uma estabilidade. Então, se a gente puder ter pontos, né? Ilhas de prazer, né? De você sentir o seu corpo na posição confortável, isso é muito prazeroso, né? É muito gostoso você sentir que você pode estar ali confortável da forma como você pode, que você consegue. Então, assim, muita gratidão, viu, por espalhar essa semente aí, mais uma dessas sementes, que eu sou apaixonada pelos profissionais da educação física. Eu acho que vocês fazem muita diferença na saúde mental. Para mim, vocês são os profissionais assim mais incríveis do CAPS. Sempre falei isso desde a residência, porque vocês têm uma coisa assim especial de botar a vida em movimento. De botar a vida em movimento, a vida dos nossos usuários, né? Que são pessoas tão sofridas, que são muitas vezes estagnadas. Então, vocês têm uma capacidade de mexer com a gente, com as equipes, com os profissionais e com os usuários, né? E assim, eu não sei o que seria do CAP se não tivesse vocês, né? Eu acho que poderia tirar todos os outros, menos os profissionais de educação física. E eu sou enfermeira, tá? Por favor, não tire meu emprego, mas eu tô falando isso assim. Eu acho que ninguém faz dentro do CAPS. Todo mundo faz um monte de coisa e que os outros podem fazer também. Mas o que vocês fazem, ninguém faz, sabe? Assim, dentro mesmo dos serviços de saúde. Então, gratidão por todos vocês, assim, existirem, todas e todos. Eu lembrei que ela falou de Janaína, nossa gerente anterior, que quando ela foi convidada para ser gerente do CAPS, ela pôde escolher qual era o CAPS que ela queria, né? E aí ela quis saber qual era o CAPS que tinha profissional de educação física. Ela queria ir para o CAPS que tinha profissional de educação física. Então, ela perguntou de outra categoria. Foi bem interessante. Foi a primeira vez que eu ouvi isso, né? Essa valorização do profissional de educação física na equipe de saúde mental. Foi quando ela fez essa declaração, que ela chegou lá para a gente e fez: eu escolhi aqui porque aqui tem profissional de educação física. Aí eu pensei assim, Janaína foi minha colega lá em Itapuã. Mas a prática que Joana traz, dessa coisa da consciência corporal, eu acho fundamental, porque a gente que é da educação física, a gente aprende um olhar muito para performance, né? E aí a gente trata muito pouco dessa coisa da consciência corporal, da consciência do corpo. E a gente precisa trabalhar isso, porque isso se expande para a nossa consciência também. Quando a gente está conectado com o corpo, e a gente precisa de consciência, né? No mundo que a gente está vivendo, principalmente esse mundo aí, né, conturbado, consciência é fundamental. Consciência nas coisas que a gente vai fazer, nas mínimas coisas que a gente vai fazer. E a primeira relação que a gente tem é com o corpo, né? Por exemplo, quando a gente acorda, o que a gente faz? A gente movimenta, abre o olho, né? Vai movimentando o corpo lentamente. Então, essa consciência aí, essa coisa de estar conectado naquilo que tu está fazendo, tá pleno ali, isso é fundamental. E isso, para mim, é um exercício que eu sou muito acelerada, né? É um exercício que eu preciso forever. Né? Tá consciente, tá no hoje. Porque tá consciente tá no hoje, tá pleno, né? E o corpo traz isso pra gente, né? E a gente que é da educação física quer fazer mil coisas e quer ir pro lado da performance, né? Geralmente a gente vai sempre pro lado da performance. Isso é muito bonito. Muito obrigada, Joana. É ótimo fazer, é ótimo ter essa compreensão, assim. Leliton é enfermeiro, é? Estou aqui, Leliton. Sou enfermeiro. Enfermeiro. Leliton também é das PICs, né? Eu lembro que Mayara falou numa prática anterior. Qual é a sua PICs? A que eu vou apresentar aqui, no NAD? Não sei, você trabalha com algumas, né? Não sei qual que você vai apresentar no NAD. Um pouco de meditação, cuidado com as plantas, né? Horticultura que massa. E jardinagem, e o chás também. A gente já fez com a equipe um pouco de meditação e com os usuários também. Porra, chá é massa. Ele é o curandeiro do CAPS AD. Ele é o índio xamã, Ele é o xamã do CAPS AD. Gente, eu posso tirar uma foto? Pode, claro. Então vou lá pegar. Só queria agradecer a Joana, foi bem interessante. Eu tenho
eu tenho uma certa limitação na prática de atividade física. Inclusive, eu tenho fisioterapia prescrita e nunca fiz essa fisioterapia, porque eu tenho artrite, né? Diagnosticada artrite. E assim, a questão do yoga foi interessante, porque se fala, a questão do limite, né? E até onde o seu corpo permite. Então, para mim, é bem interessante. É a primeira vez que eu faço, né? É bacana. Quero fazer outras vezes. Tem todo sábado, viu? Todo sábado, 9 horas da manhã, tem aberto para todo mundo. Vocês podem divulgar o link também. Tá? Eu coloco sempre no grupo de saúde mental. E quando você quiser tomar um chazinho lá, fica à vontade. Menina, eu vou tomar esse chá. Ó, minha mãe é da sua tribo aí, é dos chás, minha mãe também, né? Tudo que a gente sente é alguém chá para alguma coisa, né? Então, tudo é um chá que resolve. Remédio é uma opção que eu fui conhecer depois, porque desde a minha infância a gente tomava chá, né? Você sentia uma dor de estômago, você tomava um chá de boldo, você sentia, ela tinha chá para tudo. Você ficou gripado, ela tinha um chá lá com alho, com gengibre, e tudo era chá, e sempre funcionou, né? Então, Nas minhas vidas, desculpa, nas minhas vidas pro Santana, eu preciso ter algumas folhas lá para a Léo fazer chá pra gente, né? Fora os banhos também. Eu vou encerrar por aqui, Tá tá? bom. A gravação. Diga aí, Eri. Isso. Eu vou encerrar. Eri quer comentar sobre a prática, depois a gente pode continuar conversando, mas eu vou encerrar o vídeo. Quer falar, Eri, sobre a prática antes de encerrar? Vocês estão vendo? Quer falar? Porque Não? Estamos. Não estou conseguindo vocês. Ah, tá. Tá cortando um pouquinho. Eu quero agradecer a Joana mais uma vez. Realmente, vocês estão com o comentário do educador físico. E Joana lá na APS, ela faz uma grande diferença, viu, gente? Os grupos dela são grupos que têm que ser por horário, porque são muitos os pacientes, né, que fazem parte, então não dá nem fazer tudo no horário só. Aí ela tem que dividir. Ela puxa muita gente realmente lá. Pronto. Maravilha. Então é isso. Eu quero agradecer a presença de todas, tá? E todos. Em especial a Joana, que dispôs do seu tempo, da sua dedicação, né? Que nós já deu para perceber que somos todos aqui admiradores dela. E dizer que essa prática enriquece muito, né, o grupo de apoio mútuo do NAAT, e que ela possa vir sempre, né, trazer as suas experiências aí para compartilhar com a gente. Então, um beijo, até a próxima.